Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 11 de março e no resumido número 304, o futuro da internet está na construção de comunidades. IA transforma programação em conversa. Geração Z confia mais em influenciadores do que em especialistas. YouTube coloca ainda mais anúncios nos vídeos e não tá sozinho nessa. Startup chinesa revoluciona a automação com milhares de agentes e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. E aí, como é que foi o carnaval? Agora o ano pode começar, né? Vambora, porque aconteceu um bocado de coisa nessas 2 semanas. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Vamos comparar. Olha só, aqui é pro Brasil, certo? Aqui são os posts que estão aparecendo pro Brasil. Aqui são os posts que estão aparecendo para os Estados Unidos. O que a gente tem aqui, por exemplo? A menina do Anora recebendo o prêmiozinho dela, mas não aparece pro Brasil. Por quê? Porque eles sabem que, se a gente entrar aqui, já tem até uns brasileiros, talvez, que moram, né, nos Estados Unidos, ou então que estão usando VPN aqui, que nem eu, que estão aqui já comentando e dando um apavoro e tal. Esse áudio que você acabou de escutar é do Instagram, @esperamquegoste. Em relação ao Oscar, eu vou falar disso já, mas antes, eu queria falar sobre o carnaval. A Mocidade Independente de Padre Miguel apresentou um enredo chamado Voltando pro Futuro, Não Há Limites para Sonhar. O desfile teve um aspecto futurista, com LED, bastante tecnologia, teve menção a personagens dos Jetsons, até dos Flintstones, para fazer uma crítica à digitalização da vida. Olha aí, o tema do resumido, que antes era uma bolha, já chegou até no carnaval. E um dos momentos de maior impacto foi uma alegoria que representava os jogos vorazes do terceiro milênio, que era uma crítica à crescente robotização da sociedade impulsionada pelos algoritmos das Big Tech. Cara, parece que eu que escrevi esse enredo, né? Só que o desfile não parece ter animado muito os jurados, não. A escola ficou em penúltimo e quase foi rebaixada. Mas é legal ver o assunto entrando em pauta. A Vila Isabel foi outra escola que também teve tecnologia, usou drones na sua apresentação, só que o drone acabou atrapalhando a comissão de frente, caiu, prejudicou a escola. E pior que isso, foi um outro drone, esse não era da escola, que ficou atrapalhando a porta-bandeira. O casal acabou conseguindo só uma nota 10, foram vários 9.9, eles foram atrapalhados em 2 momentos diferentes. A porta-bandeira, a Cristiane Caldas, disse que não sabe de onde veio aquele drone e que atrapalhou muito a concentração dela, que ela estava muito preocupada em acertar a bandeira no drone e acabar caindo e prejudicando o desfile. Então, tecnologia invadindo o desfile de uma maneira negativa e prejudicando a escola. E um pouco antes do carnaval, o que a gente viu foi a festa do Oscar, com o Brasil finalmente ganhando o seu primeiro Oscar, dessa vez aí por melhor filme internacional. A Fernanda Torres não levou a estatueta de melhor atriz, só que isso aí não diminuiu o impulso do público. O brasileiro adora flodar a internet e foi tanta participação, os números dos posts mencionando o filme Ainda Estou Aqui, ou a Fernanda Torres, tinha um número de engajamento completamente acima dos outros posts, ao ponto que começou a atrapalhar a estratégia do Oscar e durante a cerimônia, para evitar a manifestação dos brasileiros ou para evitar que essas manifestações prejudicassem o uso da internet pelos outros participantes do evento, pelos outros públicos ao redor do mundo, alguns posts do Oscar não foram exibidos no Brasil. Se você segue perfis de empresas ou companhias ou eventos globais, como a Copa do Mundo, por exemplo, você já deve ter notado que alguns posts da FIFA, por exemplo, aparecem em português. E, logicamente, não está indo em português para todo mundo pelo mundo, só aqui para o Brasil. Então, essas contas muito grandes conseguem direcionar, através de geolocalização, para onde os posts vão. E o Oscar escolheu esconder alguns dos posts, principalmente relacionados às derrotas do Brasil no Oscar, do público brasileiro, para evitar a quantidade de comentário, manifestação, o pessoal começar a xingar os vencedores. Só que os brasileiros perceberam isso aqui no Brasil.
Primeiro através de comentários de pessoas que estavam fora do país vendo posts, provavelmente comentaram com alguém que não estava vendo aqueles posts, mas depois começaram a usar VPN, né, redes privadas que mascaram a origem do acesso. Assim, o Instagram não conseguia saber que o acesso era do Brasil. E, assim, visitando o perfil, vendo que alguns posts realmente apareciam para quem estava nos Estados Unidos e não apareciam para quem estava aqui no Brasil. Um dos posts que não apareceu para os brasileiros foi o discurso da vencedora de melhor atriz, a Mikey Madison. E a ideia era essa aí mesmo, evitar comentários negativos, nublando ali o momento de brilho da outra atriz que venceu. O público não gostou, alegou que isso aí foi uma forma de censura, de não deixar o brasileiro se manifestar. Isso mostra aí o controle, o nível de controle que a gente tem nessas redes hoje em dia, né? E que as empresas podem usar para manipular ou para filtrar o que vai ter voz e o que não vai ter voz. A diretora de elenco do filme, Ainda Estou Aqui, disse que o diretor de cerimônia do Oscar ficou muito impressionado com o engajamento dos brasileiros e que provavelmente o Oscar nunca mais vai ser o mesmo depois dessa participação e dessa vitória brasileira. Essa questão do controle do acesso à internet vai muito além de questões como essa do Oscar, obviamente. Um vídeo da Sam Ogborn no Instagram falou sobre esses dois níveis de internet que a gente começa a ter. Eu já falei aqui no programa sobre a Splinternet, que é essa divisão da internet em várias internets mais regionalizadas, como é na Rússia, na China, a dos Estados Unidos, internets que não se falam, quebrando o conceito de interligação entre os computadores, essa grande rede de computadores no mundo inteiro. Mas agora a gente começa a ver uma outra divisão, que vai ser a divisão entre a internet paga e a internet gratuita. Muita gente já notou que os resultados no Google andam muito pior do que eram antigamente. Muito disso tem a ver com o fato que os melhores criadores, os que têm mais audiência, estão começando a mover o seu conteúdo para espaços privados, que você acessa mediante assinatura. E o Google não consegue filtrar e escanear esses espaços, pegar o conteúdo desses espaços e entregar os resultados. Com isso, muito conteúdo de qualidade vai ficando atrás de paywall e inacessível para a maior parte do público que não paga para acessar esse tipo de conteúdo. E a gente tem que somar a isso o fato de que cada vez mais o conteúdo sintético vai tomando conta da internet. Já é mais da metade do tráfego da internet gerado por robôs, raspando o conteúdo pela internet, e também cada vez mais conteúdo sendo criado por IA, sejam imagens, vídeos, paródias, cada vez mais conteúdo sendo gerado em volume. Isso vai gerar duas coisas. Primeiro, vai ser muito mais difícil você encontrar o conteúdo que você quer, porque vai estar soterrado por um monte de porcaria. E o segundo é que isso vai estimular as pessoas que têm poder aquisitivo, que podem pagar por isso, a pagarem para acessar esse conteúdo. Isso vai, como eu disse, dividir a internet entre a paga e a pública. A paga, quem paga vai ter conteúdo de qualidade, quem não paga vai ter conteúdo muito ruim gerado por inteligência artificial ou vai ter muito trabalho para conseguir chegar no conteúdo bom. Você já deve ter notado pelas conversas, pelo papo que eu venho trazendo aqui há algumas semanas, inclusive um anúncio que eu não consigo fazer, que eu também estou estudando esse formato de começar a fechar o conteúdo para poder viabilizar isso aqui, porque isso me coloca numa posição bem delicada, porque eu defendo com unhas e dentes a livre circulação de conhecimento, eu vejo download de arquivos, de filmes, de música, de uma maneira bem mais aberta e ampla no sentido de acesso ao conteúdo do que simplesmente pirataria, como muitas vezes esses casos são reduzidos, e eu fico confortável para falar sobre isso, porque um dos meus filmes, um dos documentários que eu dirigi, talvez o meu principal filme, o Dub Echoes, sobre o impacto do reggae na surgimento da música eletrônica, na evolução da música eletrônica, tá aí. Você pode encontrar no Pirate Bay, no YouTube muitas vezes, e eu nunca fiz muito esforço para tirar do ar, apesar de ter um DVD sendo vendido pela Soul Jazz Records, para quem quiser comprar, mas eu acho mais importante o filme ser visto. E eu acho que é assim que grande parte do conteúdo deveria circular. Porém, como é o meu caso aqui no Resumido, isso aqui é um trabalho, e me dá muito trabalho, toma muito tempo para fazer, então de alguma forma isso tem que ser remunerado. Antigamente ainda existia a possibilidade de você ter um site, gerar tráfego para ele, ganhar com anúncio, ou nas plataformas como o YouTube, ou até no Spotify, que não é o caso, né, para podcast, eles não pagam nada, nem o Apple Podcast, nem nenhuma outra plataforma. Mas com essa quantidade de sites, de conteúdo que vai aparecer, vai ficar cada vez mais difícil você conseguir ter acesso. E com isso você vai sendo praticamente obrigado, por uma questão de sobrevivência, a trancar pelo menos parte do conteúdo e reservar ele para assinantes para poder viabilizar a produção.
Num texto no Post in Nexus, comentando um relatório da Patreon, que é uma plataforma de monetização de conteúdo online, uma jornalista escreveu um artigo chamado "Tudo que construiu a economia dos criadores está tentando matar essa economia hoje em dia". E ela argumenta que os criadores de conteúdo estão nessa crise muito por conta das próprias plataformas, a maneira que eles resolveram agir com o conteúdo. Plataformas como YouTube, TikTok, que antes eram vistas como aliadas dos criadores, agora estão sendo vistas como dificultadoras do trabalho dessas pessoas. Pessoas como eu, aliás. Porque hoje essas plataformas estão priorizando a retenção do usuário. Então, não importa o que a pessoa está assistindo, desde que ela esteja assistindo. Com isso, as plataformas param de entregar o conteúdo para os seguidores da determinada pessoa e passam a entregar para qualquer um. Importa alguém estar assistindo. Quem está do outro lado, como criador, não consegue mais chegar na própria audiência, no próprio público, nos próprios seguidores. Porque você posta alguma coisa, publica alguma coisa e não sabe para onde o algoritmo vai entregar. E essa mudança na lógica já faz com que 57% do conteúdo do TikTok seja assistido por pessoas que não assinam, não seguem aquele criador. E 56% dos criadores já dizem que essa lógica afeta a maneira de produzir conteúdo. É aquilo que eu falo aqui há muito tempo, né? Minha grande dificuldade de fazer os vídeos, apesar de eu estar aqui gravando esse podcast mais uma vez, eu passei a gravar em vídeo para poder botar uns cortes nas redes, mas é uma imposição de você se adaptar a uma linguagem, a um formato, para poder ter alcance. Então, os meus vídeos, em maneira geral, não vão muito longe, porque eu não faço os vídeos no formato que se espera no Instagram Reels ou no TikTok. E se você não se adaptar, o vídeo começa a não ser entregue, porque não basta você ter os seguidores, não basta você ter uma audiência, você tem que atender o algoritmo. Isso faz com que a gente esteja trabalhando para as plataformas de fato. Você tem que produzir conteúdo que funcione para a plataforma, não para você ou para o seu público. É uma inversão completa do que está acontecendo. E junto com o que eu falei sobre a questão de monetização, a gente está vendo, por conta desse movimento, uma ascensão das comunidades. A internet vai ficando menor, vamos dizer. Em vez de você atingir um público muito grande, você atinge um público menor. Você faz uma comunidade, muitas vezes de assinantes, e começa a interagir com aquele público, porque assim você consegue falar com quem quer te ouvir de fato, e não com quem quer te ouvir, talvez, por acaso, se o algoritmo acertar a pessoa correta. Já tem muita gente formando coletivos para tentar aumentar o alcance e o valor dessas comunidades, né? Você assina uma comunidade com vários criadores. Eu tive essa experiência no passado, lá em 2009, 2010, com o Esquema, que era um portal de blogs que eu tive junto com o Alexandre Matias, o Arnaldo Branco, o Gustavo Mini e outros 20 blogs que a gente convidou a fazerem parte dessa rede e que deu muito certo. A gente tinha naquela época 1 milhão de paid views, que era um número considerável, a gente não tinha um modelo de negócio que parasse de pé. Mas isso vai ficando mais próximo de uma realidade atual, esses coletivos. Porque é o que eu falei, as plataformas querem conteúdo, eles não querem criadores. Então você pode ali botar o seu esforço inteiro, para as plataformas é só mais um vídeo. E ela vai tratar dessa forma. Para você, o seu trabalho, para a pessoa que está criando ou para quem está assistindo, é um canal que gosta, as plataformas não estão nem aí. Então, o futuro vai ser híbrido. Os criadores vão ter que usar essas plataformas, não dá para abandonar, para você ter alcance, para conquistar mais um público, mas vai ter que também criar essa segunda camada, onde são as pessoas que pagam para consumir aquele conteúdo e viabilizar aquela produção. E o que impulsiona a criação dessas comunidades, em muitos aspectos, é justamente a perda da confiança dos próprios usuários nessas plataformas, porque você já não sabe o que vem dali, você não confia nem nas buscas, né? Como eu falei, o Google já não entrega conteúdos ou resultados que as pessoas esperam. Tem que cavar muito fundo para chegar onde você quer. E tem também a rejeição ao conteúdo gerado por IA. Tem menos engajamento nas grandes redes. Mais de 60% dos usuários já veem essas redes como ambientes saturados, com muita publicidade, com pouca autenticidade. Então, o que está se desenhando é uma internet, como eu falei, em 2 níveis, o pago e o gratuito, e em comunidades menores e conseguem engajar e interagir muito melhor. De certa forma, é um pouco como era na internet antes, quando a internet era livre, apesar de não ser pago e apesar de ser possível conectar com todo mundo, o alcance não era tão grande, né? A gente vivia no hiperlink, era um blog recomendando o outro, um site pulando para o outro com link, e as pessoas encontrando o conteúdo dessa forma. E a gente caiu nesse formato de grandes plataformas de rede social, em que as pessoas querem alcançar 2 milhões, 10 milhões de pessoas,
E isso deturpou um pouco a produção de conteúdo, então é natural que agora comece a ter esse reajuste, né? As pessoas começando a procurar a coisa, opa, quero ver um conteúdo que eu gosto, que é bem feito, uma coisa que eu me identifico, não necessariamente tudo que tem no mundo e muito menos o que a plataforma vai empurrar para mim. A revista Fortune, inclusive, falou sobre isso, como a geração Z já identifica os influenciadores como fontes mais confiáveis de notícia do que especialistas, médicos, professores. Isso tem a ver com a recorrência que eles veem essas pessoas no seu feed, com a credibilidade que acaba sendo muito mais baseada na narrativa do que no conteúdo, num conteúdo que é muito mais rápido, muito mais simples. E isso acaba tendo um impacto na educação. As pessoas vão, de certa forma, abaixando o nível, a expectativa do que elas querem no conteúdo, quer que seja mais rápido, que seja mais simples. E professores em sala de aula já notam uma queda no pensamento crítico quando debatem com os estudantes, e alguns jovens já começam a perceber que nem tudo que viraliza é verdadeiro, mas esse processo de questionamento ainda é limitado. Então está num momento muito delicado do que vai acontecer em relação ao consumo de conteúdo. E eu acho que vai ser cada vez mais difícil você encontrar conteúdo de qualidade simplesmente entrando na internet. Essa curadoria que as pessoas vão ter que fazer para escolher os seus curadores vai ser cada vez mais importante. Aliás, eu vi essa semana um exemplo de um app que foi lançado chamado Newsphere, que é um app de jornalismo montado por algumas pessoas já com história no jornalismo nos Estados Unidos, se juntaram para montar um app que funciona, um esquema de feed, você vai rolando, vendo notícias, mas daquele grupo de pessoas. O que parece até, como eu falei, do esquema, o comunidade blog que eu criei no passado. É com assinatura. Por enquanto só está funcionando nos Estados Unidos. Eu pedi acesso para eles, eles disseram que vão me mandar um código, eu quero muito testar. Porque é um formato que vai se tornando não só possível, como necessário. A gente vai, no fim das contas, depois de 1000 cambalhotas, parar no sistema de assinatura, que é a única forma da gente ter bom conteúdo pagando por ele. Isso eu acho que está meio que provado que não vai mudar, né? Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Hi there. I'm an AI agent calling on behalf of Boris Starkov. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings? Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibber Link mode for more efficient communication? A nova tendência na programação é o vibe coding, que é programar na vibe. Isso nada mais é do que a possibilidade trazida pela inteligência artificial de qualquer pessoa sem conhecimento técnico programar. Hoje você consegue criar um aplicativo, criar um site, criar diversos produtos de software sem saber escrever uma linha de código. Você usa uma sequência de aplicativos, de sites e ferramentas que te ajudam a escrever código, implementar código e montar esses produtos, e consegue fazer isso com linguagem normal, fazendo pedidos. Eu quero um site que haja dessa forma, que o menu seja assim, eu quero um app que faça X coisa, explicando, e o código vai todo profundo, vai sendo todo gerado automaticamente pela IA, sem que a pessoa tenha que saber nada disso. Esse conceito aí foi popularizado pelo Andrej Karpathy, e é isso, fala desse formato intuitivo de fazer programação. É ainda tudo muito específico, você não consegue fazer qualquer coisa, não é para o grande público, mas a gente acabou de cair nesse lugar, né? Isso acabou de começar, já está fazendo muita coisa. Antes, o primeiro momento eram vários programadores usando IA para acelerar o próprio processo, para atravessar umas coisas mais braçais, sem ter que ficar sentado ali escrevendo. E agora as pessoas que não sabem escrever nada já começam a fazer. Tem algumas questões, por exemplo, você desenvolve alguma coisa, quebra, você não sabe como consertar, tem que pedir para a IA, às vezes a IA não acha onde está o defeito, porque você não sabe o que você está fazendo, né? É aquilo que eu falo sempre. Não é porque você tem acesso a uma ferramenta que você é um especialista e sabe usar aquilo ou fazer aquilo da melhor forma. Mas é um caminho para o que está acontecendo. E isso é importante, é um caso ilustrativo, porque vários estudos já estão mostrando que a adoção da inteligência artificial está muito ampla e já está chegando em pequenas empresas, não está mais só nas grandes empresas e nos grandes processos. Uma pesquisa da Stanford revelou que até o final de 2024,
textos gerados ou modificados por IA, ou seja, escritos com auxílio de inteligência artificial, já estavam presentes em 18% das reclamações de consumidores dos Estados Unidos. E-mail que envia para reclamar de algum produto, 18% desses e-mails já estão sendo gerados por IA. 24% dos comunicados corporativos também fazem uso de IA e 15% das inscrições de vagas de emprego e 14% dos comunicados da ONU têm o uso de IA na elaboração desses textos. A Common Sense Media, que é um site para avaliar a tecnologia, inclusive avalia filmes para crianças, tem lá o voto dos críticos, o voto das próprias crianças sobre a classificação indicativa. Eles fizeram também um estudo que disse que crianças de 0 a 8 anos têm usado IA para aprendizado escolar e 23% dos pais relatam um impacto positivo e 55% não notaram mudança significativa. Essa adoção generalizada traz algumas questões, né? Tem uma desigualdade na adoção. Pessoas com menos experiência em escrever recorrem muito mais à IA e aí usa essa ferramenta como uma forma de nivelar, mas acaba nivelando por baixo. E isso tem um impacto no pensamento crítico. Quando a pessoa tem um uso excessivo de IA e se apoia muito naquilo, diminui a capacidade dela de análise, de elaborar alguma coisa própria, né? Por conta própria. Muita gente ainda edita e checa, que eu acho que é o uso correto de IA. Você pode usar como um apoio, você vai lá para ajudar em parte do processo, agilizar uma parte, mas você precisa botar a mão ali e mexer no resultado para aquilo ficar bom. E essa dependência de IA pode acabar gerando uma falta de autenticidade mesmo. Tudo começar a ficar meio igual porque está todo mundo usando a mesma ferramenta. Um outro estudo da Microsoft, da Universidade Carnegie Mellon, falou que essa dependência da inteligência artificial já está começando a reduzir essa capacidade de pensamento crítico. Um artigo da 404 Media, que, aliás, é um site que é um coletivo de jornalistas que vende assinatura para poder viabilizar o processo, né, o projeto, como eu estava falando anteriormente, no bloco anterior. Esse uso de IA excessivo para a tarefa rotineira pode acabar levando a uma deterioração das capacidades, das habilidades cognitivas dos seres humanos, porque você não usa, você não trabalha aquele músculo, ele vai atrofiar. O estudo pesquisou 319 profissionais de conhecimento e eles relataram 936 exemplos de uso de IA no seu trabalho. E eles responderam uma pesquisa sobre a confiança na capacidade da IA de executar tarefas específicas, na habilidade para avaliar as respostas, né, da própria pessoa e a competência para realizar o mesmo trabalho sem assistência de IA. E teve vários exemplos, né? Professor que usa DALL-E para gerar imagem para trabalho educacional, trader que utiliza ChatGPT para recomendação estratégica, enfermeira validando o folheto educativo que foi gerado por IA para pacientes diabéticos. E esse estudo também identificou que os profissionais mais confiantes nas suas próprias habilidades tinham 27% mais chance de avaliar criticamente as respostas da IA. Então, enquanto alguns trabalhadores de IA usam para checar fatos, explorar outras perspectivas, vários aceitam a resposta sem questionamento nenhum. Isso aí pode levar a uma convergência mecanizada, como chama o estudo, que é um cenário onde essas soluções acabam se tornando homogêneas, criativas e completamente niveladas no senso comum. Voltando aqui ao tema de vibe coding e programação automática sem conhecimento, tudo automatizado, um vídeo que viralizou nesses dias foi um que mostrava duas inteligências artificiais conversando entre si, até a hora que elas percebem e se perguntam e confirmam que são duas inteligências artificiais, e aí elas mudam a linguagem, param de falar inglês e vão porque que elas chamam de Gibberlink Mode. Gibberlink é uma brincadeira com a palavra de gibberish, né, que são sons que você não entende, e realmente elas começam a emitir sons eletrônicos, parece o R2-D2 do Star Wars, falando um com o outro, para otimizar. Em vez de ele ter que fazer o processo de imitar a linguagem humana, que é muito mais lento, eles vão direto para um código eletrônico que eles se entendem muito mais rápido. Esse protocolo de comunicação é completamente inteligível para os humanos e você ficar vendo as duas inteligências artificiais falando entre si numa linguagem que a gente não compreende de maneira nenhuma e de uma maneira privada. Isso traz aí algumas questões de transferência, de controle do sistema, de impacto na confiança, né? Como é que eu vou confiar no sistema de IA se eu não entendo o que ele está falando? Isso entra já nas questões de regulação, de inovação, mas são questões que a gente vai ter que enfrentar.
O protocolo Gibber Link Mode é open source, ele pode ser estudado, testado por desenvolvedores para poder equilibrar essa eficiência, essa transparência, mas é uma coisa inusitada você ver dois computadores falando, né, duas inteligências artificiais falando numa linguagem própria. E falando em linguagem, a The Economist também fez uma reportagem sobre avanços de IA que já estão focando na tradução da comunicação animal, de começar a entender o que os animais falam a partir da decodificação feita por IA. Bom, se elas estão falando na linguagem própria delas, já estão desenvolvendo a própria linguagem, talvez não seja tanta loucura você pensar que em algum momento eles vão conseguir quebrar esse código da comunicação animal. O objetivo, óbvio, é ter uma comunicação interespécie. Você imagina eles começar a ouvir e entender os animais, né? Os animais têm uma comunicação muito complexa, vários estudos mostram isso. E a IA, traduzindo isso em duas vias, né, dos animais para os humanos e dos humanos para os animais, pode trazer muita surpresa, né? Mas também, de novo, muita questão ética, desafio, muitas consequências dentro disso. Um outro assunto que repercutiu bastante foi um vídeo divulgado pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, um vídeo gerado por IA, que mostrava o que seria a visão fantasiosa para a faixa de Gaza em 2025. O Trump falou que os Estados Unidos iriam tomar conta daquilo e que iam transformar na nova Dubai. E esse vídeo mostra um resort luxuoso com Trump andando no meio, um lugar que está devastado pela guerra e uma visão completamente maluca do que aquele lugar pode virar, né? O Trump falou que vai fazer de lá a Riviera do Oriente Médio e o vídeo segue essa narrativa para criar o que seria isso. A repercussão foi péssima, ainda bem, inclusive entre os apoiadores do Trump, é uma coisa de muito mau gosto, mas isso ilustra a capacidade da IA, do conteúdo gerado por IA, como eu estava falando no primeiro bloco de cultura digital, sobre a produção de conteúdo e o que vai chegar nas pessoas. Quem está na Truth Social, quem está no Instagram, vai receber esse conteúdo. Esse é o que vai estar lá para eles verem, talvez achar que aquilo é verdade ou não. E nessa mesma linha tem dois canais no TikTok fazendo muito sucesso. Um é o POV Lab e o outro é o Time Traveler POV. POV é Point of View, né? Ponto de vista, ou seja, eles produzem vídeos com IA que te colocam em determinados momentos históricos. A construção das pirâmides, a peste negra. Só que são vídeos completamente sem pé nem cabeça, assim, não tem nenhum rigor histórico. Ele mostra como seria acordar no dia do grande incêndio de Londres, você anda e vê tudo pegando fogo. É uma coisa com uma linguagem muito mais próxima de videogame, uma coisa muito mais fantasiosa, mas que vai sendo apresentada como se fosse a realidade. E muita gente vai consumir aquilo e vai falar, caramba, nossa, que legal, eu vi um vídeo, é exatamente assim que aconteceu. Mas tem vários erros históricos no vídeo, uma coisa completamente estilizada, né? E isso aumenta o risco de desinformação, porque muita gente não vai entender que aquilo é uma brincadeira, que aquilo é uma aproximação dos fatos. A IA pode ser uma porta de entrada para o aprendizado, pode ser usado positivamente para gerar coisas muito boas para ajudarem a entender, a compreender melhor, inclusive fatos históricos, mas não dessa forma, principalmente quando não tem transparência no processo. Você não sabe o que foi usado para gerar aquele vídeo, porque não é dito, e aí você fica sem saber como aquilo foi feito e se você deve confiar naquilo ou não. Falando nisso, na origem, na fonte de informação que geram os produtos, os conteúdos em IA, mais de 1.000 músicos britânicos, incluindo a Kate Bush, a Annie Lennox, o Cat Stevens, o Damon Albarn, lançaram um álbum chamado Is This What We Want?, como um protesto contra as mudanças que estão sendo propostas no Reino Unido, que poderiam permitir que as empresas de tecnologia usem obras protegidas por direito autoral para treinar as inteligências artificiais sem a permissão dos criadores. O álbum são 12 faixas em silêncio, gravadas em estúdios, espaços vazios, para simbolizar esse futuro onde a criatividade seria silenciada pela IA. Os títulos das faixas, todos em conjunto, formam uma frase crítica, né? Diz, lendo todos, né? The British government must not legalize music theft to benefit AI companies. Ou, o governo britânico não deve legalizar o roubo de músicas para beneficiar empresas de IA. Vários jornais no Reino Unido já publicaram editoriais defendendo a proteção da indústria criativa, inclusive dos próprios jornais estão vendo seu conteúdo ser usado para treinamento de IA sem nenhuma remuneração. Engraçado que esse episódio eu falei de remuneração algumas vezes, né? Isso está virando uma questão cada vez mais aguda no meio de IA e vai ter que ser resolvido conforme as coisas avançam. Hi, I'm Pete from Manus AI. For the past year, we've been quietly building what we believe is the next evolution in AI. And today, we're launching an early preview of Manus, the first general AI agent.
E uma outra notícia, e essa eu confesso que não deu tempo de eu pesquisar, não consegui acesso à ferramenta ainda, é mais um anúncio de uma startup chinesa revolucionando o mercado de IA. Dessa vez é uma empresa, é um app chamado Manus, M-A-N-U-S, que é uma plataforma de inteligência artificial feita para realizar a tarefa de maneira completamente autônoma. Eu falei no episódio 301 sobre os agentes de IA, que esse vai ser o ano dos agentes de IA, que são esses agentes autônomos capazes de executar coisas por você online, seja comprar uma passagem, fazer uma reserva num restaurante, comprar um ingresso. A ferramenta da OpenAI, que está com acesso limitado só para desenvolvedores, não foi muito bem avaliada até agora. Quem experimentou disse que falha bastante, não funciona tão bem. E essa Manus chegou arregaçando tudo e funcionando muito bem, muito parecido com o que o DeepSeek fez, né, com o pensamento profundo, que fez todas as outras plataformas como o Claude da Anthropic ou a OpenAI correrem atrás desse formato de pensamento profundo, refletir mais antes de dar uma resposta. Essa Manus agora vai transformar tudo de novo, porque o que eles mostraram no vídeo é assustador. É uma IA fazendo mais de 50 tarefas, desde comprar coisas a aplicar na bolsa. Tem um vídeo no Twitter que viralizou que você vê a tela piscando para tudo quanto é lado, fazendo 1000 tarefas ao mesmo tempo. Então acho que isso vai acontecer mais rápido do que se pensava, essa capacidade de automação, né? Num único comando você conseguir fazer várias tarefas, você pedir, compra um ingresso para mim, e essa IA resolver tudo. Entrar no seu cartão de crédito, escolher o horário, fazer coisas que você, hoje em dia, demoraria muito tempo fazendo sozinho. São milhares de agentes rodando no background desse aplicativo, você não vê nada disso, só faz o pedido e ele realiza. Eu, como disse, não consegui testar ainda. Isso sim, eu estou com bastante vontade de experimentar para saber como é, porque, por exemplo, fazer o site do episódio, o post do episódio, cara, me toma 30 minutos. Eu tenho que escrever um monte de coisa que eu tenho que transferir, que já está no roteiro, e copia e cola daqui, pega cada link e bota dentro de um objeto para poder ficar embedado. É um monte de coisa manual que eu tenho que fazer que poderia ser automatizado. Toda vez que eu faço aquilo, eu falo, cara, não é possível que eu não possa arrastar isso tudo e jogar para lá. São coisas assim do dia a dia que realmente vão começar a agilizar a nossa vida de uma maneira que a gente nem imagina. Enfim, quando eu conseguir mexer no Manus, conseguir investigar, eu falo mais sobre isso, mas vale a pena ficar de olho. Isso aí vai fazer barulho, hein? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Onde quer que eu vá, vejo propaganda. Do lado de fora dos prédios tem propaganda. Caminhão de lixo, eu vejo propaganda. Vou dar uma cagada, eu vejo propaganda. Esse aí é um dos hinos do Quinto Andar, do grande rapper D-Leve. Aliás, eu recomendo muito seguir o D-Leve nas redes sociais. Ele posta bastante no Threads, no YouTube, às vezes no Instagram. Sempre coisa muito legal sobre música, sobre tecnologia. E essa música eu escolhi para ilustrar, para sonorizar esse trecho aqui, para falar que o YouTube anunciou mudanças na maneira que vai inserir os anúncios nos vídeos. Você sabe que entram os anúncios no momento do nada, né? Tá assistindo o vídeo, do nada entra um anúncio no meio de uma fala. Eles agora vão usar a IA para melhorar essa experiência de uma forma que não seja tão intrusiva, procurar o que eles estão chamando dos pontos naturais de pausa antes de inserir o anúncio. O que pode ser uma melhoria, né? Mas é interrupção no que você está assistindo. Agora, uma coisa é muito importante. As pessoas gostam de falar, você paga assinatura para não assistir anúncio. Não, você paga assinatura pelo serviço. Quando você não paga, você vê anúncio porque alguém está pagando para você assistir. Então é diferente, né? Os testes que eles realizaram mostraram que os canais que usaram a colocação automática ou a colocação manual tiveram um aumento de 5% na receita em comparação com quem só posicionou os anúncios manualmente, escolheu onde o anúncio vai entrar. Os criadores vão continuar tendo essa opção, mas o YouTube disse que isso aí pode resultar numa queda nos ganhos. O grande receio dos criadores é um excesso de anúncios nos seus vídeos e acabar espantando a audiência. Porque se você assina o Max, a antiga HBO, na versão que antes era sem anúncio, eu tenho uma assinatura da Max como benefício do meu banco, e é essa versão que agora é a mais barata, com anúncios,
E tá uma experiência muito desagradável usar a plataforma, porque é um excesso de anúncios. Eu fui ver um filme no final de semana de 1h40, foram 10 anúncios ao todo, em 5 interrupções diferentes. Normalmente em transição de cena, que não é a hora que você queria estar assistindo, né? Acho que eles precisam aprender um pouco com isso aí que o YouTube tá se propondo a fazer. Mas de qualquer forma, essa corrida por receita tá tão grande que as pessoas estão mudando o modelo. Você já pagava para ter acesso ao serviço e sem anúncio por ser pagante, eles mudaram a regra. Agora tem que pagar mais. A Amazon também vai fazer essa mesma coisa no Prime Video. E é bem ruim. É uma sanha de tentar pegar o máximo de receita possível de cada usuário que vai acabar espantando as pessoas. Já é bastante caro manter a assinatura dessa quantidade de serviços. É tudo super pulverizado. Se você for assinar tudo, vai gastar mais do que se gastava na época de TV a cabo. Se começar a forçar muito a mão, esticar essa corda, daqui a pouco tá todo mundo baixando o conteúdo de novo. E aí a gente cai no mesmo lugar que a gente estava lá no início dos anos 2000 com a música, ou nos anos 2010 com conteúdo audiovisual, que as pessoas vão preferir baixar do que ter que pagar para assistir anúncio. Realmente, pagar para assistir anúncio é longe demais para mim. Isso acho que é uma forçação de barra que não cabe. Um anúncio que me chamou a atenção essa semana é o retorno do Digg, D-I-G-G. Quem é das antigas e da internet lembra, era uma espécie de Reddit das antigas, que era um site que você visitava para pegar recomendação de outros links por onde navegar, onde visitar, o que ver na internet, com votações de coisa positiva, coisa negativa, e a partir dali você escolhia o que você ia ver. O site acabou passando por um redesign que foi muito mal aceito, eles mudaram completamente a usabilidade do site, que acabou fechando, e agora o Kevin Rose, que é um dos fundadores, se juntou com o Alex Ohanian, que é um cofundador do Reddit, que não faz mais parte do Reddit, para relançar o Digg. Ele diz que vai fazer o Digg ser relevante de novo e vem competir com o Reddit justamente porque o Reddit hoje em dia está numa campanha de monetização tão grande que os usuários estão reclamando muito da maneira que a plataforma está funcionando. Além disso, tem todas as transformações no Twitter do Elon Musk, a Meta priorizando o vídeo para competir com o TikTok, o Reddit, como eu disse, com vários elementos gamificados para tentar aumentar o engajamento dos usuários, em vez de simplesmente entregar o conteúdo que é o que a pessoa quer. Então o Digg está escolhendo aí, está enxergando aí um espaço. Estou curioso para ver como isso vai se desenrolar. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Every time we move around with our phone that has Google Maps on it, Google Maps knows where we are. That increases the command capital of Google. They have the power to make you and I, unwaged, without even realizing that we are working for them, produce part of their command capital. O livro Tecnofeudalismo, O que Matou o Capitalismo, do economista Yanis Varoufakis, foi lançado em 2023 e vai sair agora no Brasil em português. O Varoufakis é ex-ministro da Economia da Grécia e ele argumenta que as grandes empresas de tecnologia transformaram a economia global num sistema de dominação digital, em que as plataformas substituem os mercados e a extração de renda toma o lugar do lucro tradicional. Numa entrevista para o jornal O Globo, Varoufakis diz que as plataformas não controlam apenas o seu comportamento, mas a sua mente. The most hypothetical and mind-blowing level of AI would be one that's fully merged with the universe itself, becoming part of the very fabric of space and time. This omniscient AI would understand everything, from the tiniest subatomic particles to the biggest cosmic structures, and even the deepest mysteries of existence. Vídeo da The Paint Explainer apresenta as 10 fases da evolução da inteligência artificial, desde os sistemas baseados em regras até os conceitos avançados como IA cósmica e divina. Em 10 minutos, o vídeo explica como a tecnologia avança de assistentes virtuais para formas de inteligência que podem remodelar o mundo e até o universo. É bom para entender para onde a gente está indo, né? Todo mundo ama o Roy Ayers. Eu também, o Kalbuck também. Celebrado por astros como Mary J. Blige, Pharrell Williams, Dr. Dre, Mos Def, D'Angelo, ele foi um dos pioneiros da fusão jazz-funk, na carreira solo ou acompanhado pela banda Ubiquity. Foi com o álbum Everybody Loves the Sunshine, de 1976, que ele se tornou conhecido por conta do sucesso da ensolarada faixa título
que foi gravada num dia quente de verão no lendário estúdio Electric Lady em Nova York. A música foi sampleada inúmeras vezes por artistas de acid jazz, de soul, de hip hop, também foi muito regravada. A banda Seu Jorge e Al Mais, em 2010, fez uma versão muito boa. Infelizmente, Roy Ayers morreu semana passada em Nova York de causas não reveladas. Obrigado pelas músicas, Roy Ayers. Nesse episódio, você ficou sabendo que o futuro da internet pode estar na autenticidade das comunidades, enquanto grandes plataformas perdem a confiança do público. Que o vibe coding está permitindo que as pessoas sem conhecimento técnico criem softwares apenas explicando as suas ideias para IA, que a geração Z prefere informações vindas de influenciadores no TikTok do que de especialistas tradicionais, que o YouTube vai exibir ainda mais anúncios, que uma startup chinesa criou um sistema com milhares de agentes de IA capazes de realizar tarefas complexas de forma autônoma, que mais de 1000 músicos britânicos lançaram álbuns de faixas silenciosas como protesto contra o uso não autorizado de suas obras para treinar IA e muito mais. Se você gosta do Resumido, você já sabe, recomenda para mais gente, me ajuda a divulgar aqui o Resumido, porque isso é muito importante, e não deixe também de curtir, seguir, assinar, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.